Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço reservado para você vir aqui e contar um pouco da sua história. Pode falar da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, não importa. A cadeira está aqui, reservada para você que quer divulgar algo que seja importante para você. E hoje eu tenho aqui cliente novo, episódio novo aqui do nosso podcast. Eu tenho o Gustavo, ele é proprietário da empresa Meu Motorista e vocês vão entender a importância da empresa dele, principalmente para nós que moramos em São Paulo. Então, primeiramente, Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Eu quero saber um pouco da sua história. Como que chegou na empresa Meu Motorista? O que você fazia antes? Certo. Quando que você viu a necessidade de ter esse tipo de empresa? Uhum. Começou assim bem sem querer, assim, digamos. Não era o meu objetivo, mas acabou se tornando. Eu sou engenheiro mecânico por formação É. e eu fazia longos deslocamentos. E eu pensei, pô, acho que eu vou começar a fazer uma rendinha extra. E comecei a baixar um aplicativo no celular e fazia, Uber, é, aplicativo aplicativo, normal, tá. para ir e vir e tal, para ter ali como uma renda extra. E eu comecei a observar que as pessoas tinham necessidade de uma palavra simples, chamada confiança. Confiança. Nossa, hoje nem no aplicativo que a gente tinha É, tanta confiança, não hoje se já tem também mais. não Não pode, se né? tem porque, como banalizou muito e tem muitas pessoas, não são todos que são ruins, mas existem pessoas ruins no aplicativo, então as pessoas se sentem inseguras. Eu comecei a observar isso. Eu comecei a observar também que eu falo inglês, eu falo espanhol, então toda vez que eu pegava algum gringo, alguém que falava inglês e tal, ou espanhol, a gente começava a conversar, É, era sempre uma surpresa positiva para eles, é. e comecei a enxergar essa necessidade. E vi que as pessoas precisavam disso, tinham essa demanda. E muitos começaram a falar, cara, você consegue fazer particular? Na época falava, né? Hã. Pô, eu não trabalho com isso, aqui é uma renda Ai, quando eu extra e gostava do tal. motorista também do aplicativo, eu É, falava: "Viu, você não pode me dar o seu contato e eu marcar direto com é, você?" Não exato. Não davam. é? Aí começou o povo. Aí tava na empresa, acabei saindo. Falei, quer saber, cara, eu vou encarar isso aí. É. E as coisas foram acontecendo, o boca a boca foi muito assim, muito rápido. As coisas foram, até meio que perdi o controle, assim, no começo. Você não espera Começou a uma trabalhar mais do que você já exato. Eu trabalhava. comecei a trabalhar mais do que eu trabalhava e eu comecei a falar não, porque eu não conseguia atender a demanda que era me solicitada. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu fui diversificando, aí criei o CNPJ e tal, toda a parte burocrática, e fiz a Meu Motorista e graças a Deus hoje tá É. tomando a proporção que tá tomando aí. Nossa, E é foi um sem querer, sucesso, assim, né? foi sem que foi, E aí você é um sus- largou a sua profissão? larguei, joguei tudo pro alto. Porque hoje, obviamente, você ganha muito mais Ah, do que sim, como sim, como engenheiro. engenheiro, Mas não sem sente dúvida. saudade? Olha, eu sinto Hã. muita saudade. Dos desafios, das propostas, né, tudo aquilo que eu estudei para fazer, porque eu vim de uma família industrial, então a indústria corre no DNA, né? Meus avós eram industriais, meu pai é industrial e eu também era. Mas hoje, infelizmente, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Não... Ainda mais com o custo de vida em São Paulo, que é tão Exato, caro, absurdo, né, tudo muito Gustavo? caro. Tenho um filho pequeno, então a gente tem que optar hoje por aquilo que. Vou ser bem sincero, eu gosto muito também de fazer o que eu Eu faço. imagino, porque Gosto você não tem muito. rotina, né? É correria todos os dias. Eu costumo dizer que a maioria dos dias, quando as pessoas estão descansando, é quando a gente mais trabalha. É, é. Porque, obviamente, tem a rotina do dia a dia, do business, né? Que tem muito business que a gente atende, muitos clientes nesse porte que estão na rotina do dia a dia ali. É, Mas e eu fico mais na gestão, é. mas no fim de semana, que é mais viagem, que é mais uns percursos maiores, e eu também tenho que dar uma folga pra galera também, né? Aham. Eu acabo cobrindo o final de semana. Então é mais puxado mesmo. Nossa, Quando o Gustavo, povo tá descansando, eu tô trabalhando. você trocou o silêncio e o conforto de um escritório pelo trânsito de São Pois Paulo. é. Tem que fazer terapia para isso, hein, porque não é É, fácil aguentar o trânsito de nem um São pouco, Paulo. nem um pouco. Porque é assalto, é imprudência, é gente barbeira pra caramba que Sim, acha que seta é acessória do carro, que faz o carro exatamente. piscar. Não, Exato. ele serve para dizer que você Você tá está indo para a mudando de faixa do faixa. lado. Não vou adivinhar pra onde você vai, né? Você paga 2 IPVAs, né? Você está em É, duas faixas, tem né? muito, muito. Como é que você lida?
com isso, porque você de fato saiu do conforto de Sim. um escritório para estar em uma É a das cidade mais caótica da América do Sul, né? caótica. A cidade de São Paulo Caótica. não para 24 24 horas horas. por dia. E a gente atende 24 horas por dia. Meu Deus. Pra mim, o começo foi um pouco difícil, sim. Mas eu acho que tudo são prós e contras, né? Você põe o peso na balança, assim como o engenheiro tem as suas. O engenheiro mecânico tem os seus ônus, Uhum. todas as profissões vão ter. Então a gente põe na balança o ônus e bônus e ajuda na terapia isso aí. Você vê o É, ônus e bônus e é, vê que o bônus é muito melhor que o ônus, e isso te ajuda a seguir em frente. E você, vou ser bem sincero, acaba se acostumando. imagino. Acaba se acostumando. Você entende o cara ser barbeiro, porque Aham, às vezes a gente erra também, aham. entende que às vezes. Mas a gente erra, mas a gente pede desculpa, É, né, Gustavo? Eu sempre exato, peço desculpa exato. quando eu 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 errei, do tipo, eu entrei na frente da pessoa, não vi, o ponto Fechou sem cego me querer. fez não ver. Ponto cego é muito antigo, né? Muito antigo. Tem muitos Será que os carros hoje que jovens vêm com sabem? sensor já, né? Será que os jovens de Cauê, que é jovem, Cauê tem só 21 anos, está dirigindo há pouco tempo, sabe o que é ponto cego? Isso ensina na autoescola ainda? Mais ou menos. Não ensina. Eu comecei a dirigir com Fusquinha. Aí tinha um adesivo lá atrás que mostrava onde que eu tinha que fazer a baliza meu, Sim, pelo cone, né? Retrovisor no cone, eu também tirei carta assim. eu sou dessa Eu época. tirei carta assim também. Mas voltando, agora me fala o seguinte, a empresa ela só trabalha com blindado ou carro convencional Não, a também? gente atende tanto blindado quanto convencional, que é o sem blindagem executivos. A gente adequa o nosso produto efetivamente à necessidade do nosso cliente. Tá. Então, o que que você. Eu sempre pergunto para o meu cliente: o que você precisa? O que você busca? Porque às vezes o cliente vem, tem busca por um produto que às vezes não é aquilo que ele precisa. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece muito. As pessoas vêm, eu quero um blindado para ir de Guarulhos para Viracopos. Tenho conexão e vou ir de Guarulhos para Viracopos. Tá, você quer ir de blindado? Mas vamos lá, você tá trazendo alguma coisa de valor, algo nesse sentido? Ah, não, eu tô indo sozinho com o meu celular e com o meu notebook. É uma viagem de trabalho. Cara, não te indico blindado nesse trajeto. Te indico executivo. Por quê? A gente, quando eu faço o meu cliente de Viracopos para Guarulhos, ou Guarulhos para Viracopos, a gente estuda muito rota, né? Uhum. A gente nunca vem por dentro de São Paulo, para evitar risco. A gente vem por fora. Então, às vezes, o custo-benefício é melhor você ir num executivo convencional que vai por fora de São Paulo do que você ir por dentro de São Paulo. Uhum. Então a gente sempre adequa a isso. Agora, diferente, por exemplo, às vezes o cliente vem, eu vou descer em Congonhas e vou pro Itaim. Te recomendo um blindado. A gente vai passar pela Bandeirantes, a gente vai passar pela Marginal Pinheiros. Então, são vias Que são que perigosas. são perigosas, que têm grandes índices de assalto. Então, nesse caso, eu sempre recomendo para o cliente, falo, ó, nessa situação, eu não te aconselho um executivo, eu te aconselho um blindado, por conta de segurança, nós vamos estar mais vulneráveis à situação ruim, à intempérie ruim. Então, a gente sempre analisa ponto a ponto, caso a caso do cliente, para fornecer para ele não só a experiência boa, mas um serviço e um produto que se adeque necessariamente àquilo que ele tem necessidade de fazer. Caramba, que nível chegamos, né, gente? Na época que começaram os aplicativos, né, de carro, de Transporte, mobilidade, né? de transporte. Eh, Primeiro a gente começou a usar por conta de lei seca, né, então a gente queria sair para Sim. se divertir, queria tomar nosso drink com tranquilidade e não parar numa blitz. Depois as pessoas começaram a se desfazer dos carros porque entendiam ou entenderam que estava mais barato ter um carro, de Usar o aplicativo do que aplicativo ter o do carro, que ter um carro, porque de de fato fato. não é barato ter carro em São Olha, Paulo. eu penso o seguinte, se você roda pelo menos aí, se você usa o carro todos os dias para percursos maiores de 20 quilômetros diários, compensa você ter carro. Caso contrário, não compensa em São Paulo. Em É, São Paulo, em tá? São Paulo, Na né. cidade de São Paulo. É. E aí, agora a gente pega o aplicativo e é assaltado.
sentado no banco de trás, você não pode trabalhar, usar o seu celular, porque vão quebrar o vidro de um carro que nem é seu, ou seja, você dá prejuízo para o terceiro, né? Vira um caos para todo mundo. Virou um caos para todo mundo. Ou seja, hoje, quem que está seguro? Como que a gente anda seguro em São Paulo? Exatamente. E não tem mais pontos Não específicos, está tem, é qualquer todo lugar, lugar. todo lugar. Antigamente falava que a periferia era mais perigosa, aí o povo evitava de ir para periferia. Os bairros nobres eram mais seguros. Hoje em dia, se você analisar índices de assalto, os maiores índices de furto, né? Furto e assaltos, que são esse caso, furto é o caso de quebrar o vidro e roubar e tal, são mais em bairros nobres, em bairros de mais circulação de pessoas, onde está o maior poder aquisitivo de São Paulo, né? Caramba, E a insegurança hoje em São Paulo é é assim, absurdo. inegável, né? E é inegável para todos, não existe aquilo que você comentou. Não tem mais um ponto específico, é em todo lugar. É, eu tive a oportunidade, né, de fazer a experiência de cliente com o Gustavo e realmente é uma coisa que parece coisa de cocotinha, mas não é. É uma coisa de uma pessoa que está preocupada com a sua segurança. Então ele pega dentro do estacionamento, se possível, o cavalheirismo, o acolhimento, a educação, o respeito, faz toda a diferença, vale cada centavo. E fora que dentro do carro, gente, que saudade dos aplicativos antigos, né? Que tinha balinha, tinha coisinha para você comer. Às vezes você saía de casa sem comer e tinha ali uma água, uma balinha, alguma coisa. Hoje não existe mais isso dentro dos carros de aplicativo. E no carro do Gustavo, gente, só faltou ter Pringles, que é aquela batata, sabe? Só faltou Sim, ter isso. sim, A gente sente falta sim. desse acolhimento que tinha antes É, nos a gente pensa aplicativos. muito nisso na OMM, a gente pensa muito nisso no, não só, mas a experience como um todo, Uhum. de ter esse acolhimento, porque às vezes, pô, tomar uma água é gostoso, eles pegam uma viagem demorada. É. Pô, às vezes eu já demorei 2 horas e meia para sair do Morumbi para ir para Guarulhos. Uhum. Então, pô, come algum negocinho, toma uma água. Muitos dos nossos clientes estão ali trabalhando com o notebook aberto, trabalhando. Então, é bom ter esse agrado, esse serviço de bordo, que eu acho que só agrega, só agrega valor ao nosso serviço. Uhum, E fideliza, né? uhum. E qual que é o perfil hoje, dos seus clientes? São executivos, são pessoas Olha, comuns? atendemos todos os públicos hoje. Uhum. Dos artista, modelos, influencers, né? É. Muitos influencers, famílias, idosos, todo tipo, empresários, executivos, diretores. Uhum. Então, todo público hoje que se sente ameaçado em São Paulo nos procura. É, mas não é pelo serviço só de transporte, Do longo, ponto do A a né? B, para todos os pontos. Não tem só Curto, isso, tem tem, transporte curto. tem, por Como se eu exemplo, fosse pegar um aplicativo só que eu isso. contrato o seu Isso serviço. a gente chama de reserva, né? Você faz uma reserva por determinado ponto. A gente faz muito isso, principalmente com pessoas que fazem tratamentos médicos. Eu tenho clientes que fazem acompanhamentos médicos semanais, por exemplo. Muito para idosos, né? Aí o meu cliente em si que contrata é o filho do idoso, né? Aham. Que ele fala, Gustavo, eu não vou conseguir levar meu pai, eu preciso de um motorista seu para levar, esperar ele no tratamento, voltar, deixar ele em casa. Então, a gente atende todo. A gente está aqui para atender a sua necessidade. Uhum. A gente se disponibiliza a atender a sua necessidade. Gustavo, agora a pergunta que não quer calar. Você já sofreu quantas tentativas no trânsito? Olha, várias. Pelo menos no mês, assim, pelo menos umas 2, 3. Fácil. Isso chutando baixo. Que vem no vidro armado. E armado, bate no vidro. Eu Já já. tentaram quebrar com soco? Já. Ai, Uma vez coitado, um, ele quebrou a mão, né? uma vez um cara ficou batendo o cotovelo no. Eu tava até com um cliente no carro, o cara batendo o cotovelo no carro e o cliente no carro dando risada. Tipo, meu, você não vai conseguir estourar o vidro. Ah, Mas já aconteceu de ter êxito, mas eu não tava com blindado, eu tava com um executivo. Foi logo no começo da empresa e foi. Eu não, graças a Deus que eu não tava com cliente, eu tava indo até o cliente e foi assim, inevitável. aham. Inevi- Levou celular. Tudo, entraram dentro do carro comigo, Putz, faça Pix, etc, rasgaram a minha camisa e meu tal. Deus. Eles não têm escrúpulo nenhum, eles não, nada.
E foi, assim, muito Foi traumático, logo no começo da logo no empresa. começo. Tanto é que hoje eu só ando só blindado. Entendi. E nos blindados, então, teve esse caso que ele tentou, Teve, teve armado teve também? armado também, que tentaram Hã. render, eu só olho pro cara e falo: "Você vai quem vai ter prejuízo é você". É. E a gente sempre faz treinamentos com nossos motoristas para manter o controle emocional essa hora. Essa seria a minha próxima pergunta. Como que é o treinamento dos motoristas? Quais são os critérios? Se você tem algum sistema de segurança também dentro do carro? Sim, a gente tem um sistema antipânico, Hum, porque pode haver situações que a gente, mesmo blindado, não vai conseguir passar por essa situação. Então a gente tem um sistema de monitoramento, sua corrida está todo o tempo sendo monitorada, ou seja, isso já dá uma segurança absurda. A gente tem botões de pânico dentro do carro, que tem alguns códigos que nós apertamos nesse botão e a central vai receber esse código e vai saber se é um caráter de urgência ou só um caráter de alerta, e tem a tratativa em cima disso. Nós treinamos nossos motoristas tanto na parte psicológica quanto na parte de direção defensiva para todas essas situações, seja de roubo, seja de tentativa de sequestro. A gente trabalha com muito empresário, meu com muita grana. Deus, Tem imagina. tentativa. E a gente tenta transparecer o menos Como é possível para o nosso qual cliente. qual que é a solução se eu sou uma executiva chiquérrima, rica, poderosa, e aí eu sou o nosso carro é abordado, eles cercam o nosso carro para me levar. Não vai levar. Não vai levar. Botão antipânico. Onde é o nosso contrato que eu assi mentira. A gente tem um botão antipânico, Tá, tem uma central de monitoramento e no máximo 2 minutos. tá a Polícia, polícia intercedendo. Polícia Militar de São Paulo, um grande parceiro aí da sociedade, que eles fazem um trabalho exímio, eles enxugam gelo todos os dias, isso é inegável, mas em 2 minutos no máximo a gente já tá acolhido ali. Olha, eu falo isso todos os dias, gente, tá impossível andar em São Paulo e a culpa, por incrível que pareça, ao meu olhar, não é da polícia, é porque a polícia não dá conta, Não, é muita né? É coisa. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria que o prefeito de São Paulo fizesse alguma coisa, É, porque alguma coisa, alguma atitude tem que ter, tem que ter. porque a gente está vivendo preso, Empresa. O boom da motorista é exatamente isso. porque você não se preocupa mais. O blindado hoje, teve uma cliente que fala muito isso pra mim, é uma cliente que eu atendo ela há muito tempo. E ela fala: Gustavo, antes blindado em São Paulo era luxo. É, Hoje é questão de segurança. é. E um dos lemas da nossa empresa é exatamente isso. O nosso luxo não tá no carro que é bom, bonito, polido. O nosso luxo tá em confiabilidade. Conosco você estará seguro. Entendi. Você estará 100% seguro. E a pergunta que fica é: quanto vale a sua segurança, né? Quanto vale a segurança do seu familiar? Quanto vale, por exemplo, dou um exemplo bem básico. Você está indo para o aeroporto, você está indo fazer uma viagem internacional que você está 5 anos planejando essa viagem. Você, sua família, seus filhos. Você imagina se no meio, você indo da sua casa para o aeroporto de Guarulhos, na Marginal Tietê, que a gente sabe que para todos os dias, e é o acesso, não tem como fugir desse acesso por São Acesso de Paulo rota de fuga, né. para todos. Você perder ali seu passaporte, se você estourar seu vidro, te levarem seu passaporte, te levar o dinheiro que você preparou para a viagem. Quanto vale isso? É, Entendeu? Como vai estar o seu psicológico nessa viagem? Quanto vale isso? é. Então Eu já não estou nem pensando mais em viagem, Gustavo, de ir para o sim, aeroporto, eu já estou pensando no na que vale a rotina. minha vida, Sim, de eu sair da minha casa e vir aqui para o estúdio, quanto está valendo, porque é um trajeto pequeno, mas é um trajeto que é perigoso. perigosíssimo. É o que a gente falou, não tem um lugar em São Paulo mais que não Não, seja e você perigoso. não anda mais tranquila dentro do carro, meu Não. carro não é blindado, infelizmente, Você e é fica olhando pro muito retrovisor toda hora, assim. eu fico em alerta o tempo inteiro, Opa. vem alguma moto, eu já estou em estado de alerta vendo se coitado, tem motoqueiro, tem Sustentando motoboy, família que, ali. cara, ele deve se sentir super, triste Sim, com a maneira como a gente às vezes olha, mas desculpa, você está pagando por por outros que outro. estão fazendo atrocidades na cidade de São Paulo, né. Então eu ando ali toda alerta, ou seja, eu saio de casa tensa, porque eu vou vir para uma mata selvagem, ando mais tensa ainda e volto para casa com o quê? Com isso aqui duro, duro, de tensão, porque é uma Preocupada. mulher sozinha dentro do carro,
E eu ando demais. É alvo vulnerável e eles são tão covardes que eles procuram sempre quem é mais vulnerável. É, Mulher com criança, mulher é. sozinha. Eu já fui assaltada, quebraram o meu vidro do passageiro, eu estava sozinha, quebraram o meu vidro do passageiro para roubar meu celular. E o meu celular tem uma cordinha, né, que eu coloco às vezes eu tô andando e coloco ele, Uhum. transpassado. E estava amarrado no meu dedinho, estava enroscado, assim, no meu dedinho. Então quando o celular estava aqui no meu colo, não estava nem no painel, porque eu tenho a tela, então espelha, Espera né. ela. Ele tentou ir no console achando que estava ali, viu que não estava, veio para o meu colo e pegou, só que minha mão foi junto, porque estava Te amarrado. machucou. Cortei meus dedos, e aí eu tentei ainda puxar, né, o Cordinha. celular, porque, puxa, eu tinha acabado de comprar, eu estava há 2 dias com o celular, sem seguro, novinho. Fora tanto de coisa que a gente tem no celular, Tudo, gente, tudo, ele documento, levou e-mail, olha, contato, tudo. nossa, eu entrei em eu sou traumatizada até hoje. É, Coloquei a película anti-vandalismo, mas eu não me sinto segura, não sa porque agora eles não quebram mais o vidro com soco, eles vêm armados. Então cada agora eu vez não tenho como não abrir o vidro. não é, e é exatamente isso, ó. E eu aconselho a todo mundo, cara, foi assaltado, dá o que estão Entrega pedindo, tudo, entrega né. tudo, não reaja. Cara, eu sei que às vezes o bem material a gente dá muito valor, porque a gente lutou pra ter, mas nada vale sua vida, nada vale sua integridade. Cara, veio te assaltar, você não tá no veículo blindado? Cara, entrega, levanta as mãos, tenta fazer essa situação ser o mais rápido possível. Uhum. Quanto mais rápido isso for, menos trauma você vai É ter. porque o cara tá mais nervoso que você. Muitas vezes, muito mais. E muitas vezes sobre efeitos de substâncias. Alucinógenas, né. Exato. Então ele não tá julgando muito ali O que é certo, o que é o que é errado, certo e o que né. é errado. Ele simplesmente quer cumprir o objetivo dele. E se ele tiver que puxar o gatilho, ele vai puxar. Deus o livre. Então, Me arrepia só de ouvir essa palavra. quanto menos tempo você ficar nessa situação, melhor. Gente, não precisa de meteoro para acabar É. o mundo já tá acabando, né. Tem um amigo que fala isso, antes o meteoro era o medo, hoje é a esperança, né? Gente, tá É muito surreal. complicado, né, tá É, muito e a gente na Meu complicado. Motorista, uma coisa que a gente trabalha muito, não é só a questão do assalto que a gente fala sobre a segurança. É sobre a segurança dentro do carro também. Porque às vezes que a gente está num carro blindado, com uma pessoa maluca dirigindo. Verdade. Então É, você pensa nisso também na hora de tudo, contratar, tem toda uma tudo, avaliação toda para uma avaliação contratar um para contratação, motorista. toda uma avaliação. Avaliação psicológica, avaliação prática, avaliação comportamental, porque isso é uma coisa que acontece muito. Isso eu percebi essa necessidade lá quando eu comecei lá atrás fazer aplicativo como renda extra. Mulheres, principalmente as mulheres, elas têm muito medo de entrar num carro com um homem, Verdade. muito medo. Porque É, tem mulheres que estão preferindo pegar quando é mulher, né, tem outros aplicativos que são que só de. são só de Por mulheres, quê? né. Porque assim como os motoqueiros que você falou, não são todos, são uma grande minoria. Mas essa minoria machuca. Teve muita mulher que sofreu com assédio em carro, É, tem muita mulher que não se sentiu segura. é, Inclusive tem muitos casos de estupro é, dentro do próprio aplicativo. é. E com a gente, eu falo isso para todos os meus motoristas, o respeito vem sempre em primeiro lugar. Uhum. Não adianta nada eu ter um carro bom, eu ter um carro limpo, eu ter um serviço de bordo bem feito, eu ter uma pontualidade, eu ter uma E tem um confiabilidade motorista maluco. e não ter respeito por você. É, Respeito por você mulher, por você homem, por você que seja você quem for. é, Então, você tem toda a razão. o respeito é Primordial, é. fundamental pra Esses gente. dias eu vi um vídeo no Instagram de um motorista de aplicativo que eu achei incrível. Entrou uma adolescente no carro, 14 anos, e não sei se era um critério dele ou isso é do aplicativo, mas ele falou assim: "Oi, você tá sozinha?" Aí ela falou: "Tô". "Mas quantos anos você tem?" Ela: "14". "Não, mas eu não posso te levar sem um acompanhante". "É, lógico que pode, eu tô pagando". "Não, não, eu só posso te levar com você com um adulto". Um "Não, adulto. mas é minha mãe que tá pagando. Eu tô indo para o shopping". "Não, mas eu não posso te levar porque você é menor de idade". Sim. Eu não sei se isso é uma regra ou se Olha, foi o motorista que foi incrível. se eu não me é que eu tô muito por fora de aplicativo, não faço mais, então há Aham. muito tempo que eu já não faço, então eu tô bem por fora. Mas, se eu não me engano hoje, tem a opção lá de você indicar que é um adolescente. Mas, sendo bem sincero, eu acho que teve o melhor procedimento.
Eu acho melhor não Não usar. usar, né, porque não ter um adulto, Deus me Olha, a livre, gente tá no trânsito, gente. pode acontecer qualquer coisa. Se bater o carro, como é que fica essa responsabilidade? Com Deus quem me fica a livre, responsabilidade do menor de idade? Deus me livre. Tanto é que, e no meu caso, sempre quando a gente atende menor de idade, óbvio, festinha da garota, sabe o tio da Aham, galera? A gente aham, o tem tio esse da serviço. galera. Que, para muitos pais isso é muito, muito bom. Aham, Sei lá, vai a turminha, você tem o seu filho lá adolescente e vai ter a aham, matinê. aham, Ou vai ter um show, que a gente faz aham, muito isso. aham. A gente pega cada um em cada casa, leva ao show, a gente aguarda lá a galerinha, embarca a galerinha, deixa cada um na sua casa novamente. Ai, que segurança, É, gente, que segurança. é É experiência. experiência. Gustavo, olha, parabéns por Obrigado, essa ideia. Acredito obrigado. que seja mais uma inovação que a gente tem aí, e uma segurança para poder andar numa cidade como São Paulo. Ó, quero ouvir mais você em outros episódios, Show, quero tô à saber disposição. histórias, Vai, né, tem muita. histórias engraçadas, histórias tristes, não importa. Eu acho Sim, que é através de uma história que a gente pode inspirar outras sim. pessoas, não é E mesmo? muitas vezes me inspiram com muitas histórias, Eu viu. imagino, cresce, né? Nossa, cada um tem a sua história, todos nós temos uma história. Mas eu acho que o que eu mais aprendi, assim, com todos nós temos problemas. Exato, O que difere a felicidade da tristeza é como a gente encara esses problemas. é, Todos nós temos, eu tenho, você tem, Cauê tem, todo mundo tem problema. é. Só que muita coisa tá em como a gente encara isso. É uma coisa que eu aprendi muito com os passageiros, é isso. Ai, quero saber mais dessas Tem histórias. Gustavo, muitas. foi um prazer bater Prazer esse foi primeiro meu. papo, né? O papo inicial, mas a gente vai se ver mais. Amém, com certeza. Então, tá bom. Quero que você traga outros amigos aqui Tá para a bom, gente fazer pode uma deixar, mesa redonda, pode deixar. né? Ou um sofá, uma sala de estar, uma roda viva, né? Pode Para a deixar, gente falar dessas histórias que são tão importantes. pode É deixar. isso. Obrigada, Muito viu? obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. É isso aí, gente. Full HD Convida fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. E você já sabe, né? Quer participar, quer sentar aqui nessa cadeira e contar a sua história assim como o Gustavo? É só mandar uma mensagem pra gente. Um beijo e até o próximo episódio.